qual deve ser a nossa postura dados os conflitos internos de uma empresa? Como é que a gente, como profissional, deve se posicionar, né? Oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse aqui é o Cafezinho, um vídeo onde eu falo sobre mercado de trabalho, computação, desenvolvimento de software e tudo mais. Hoje eu quero falar de ah, política dentro da empresa, né? Ou conflitos internos. Não uma política no sentido partidário, político, mas no sentido de como você se posiciona. Então, vamos conversar? Bom, não vai ter tela auxiliar aqui, hoje vai ser mais uma conversa, né? Isso aqui surgiu de uma pergunta que eu que eu recebi do FHL 3323. Ótimo vídeo, como sempre. Ele estava falando ali do vídeo sobre as perguntas, no vídeo que eu botei no sábado, né? Que eu não consegui botar na sexta. Ótimo vídeo, como sempre. Qual deve ser a postura de quem trabalha em consultoria? No dia a dia, vejo muitos conflitos entre clientes e consultoria, terceirizados versus internalizados e até entre terceirizados versus terceirizados de empresa diferente. Como você acha que o profissional deve se posicionar nesse ecossistema? Acho que um vídeo sobre esse tema renderia vários insights. Bom, eu também acho que o vídeo sobre esse tema renderia vários insights, por isso eu estou querendo fazer ele aqui, né? Eu quero. Isso aqui é um tema bem complexo. Por quê? Primeiro, assim, por que existem consultorias, né? E aí, consultoria é interessante que, assim, existem diversos tipos de empresa, né? Eu costumo dividir as empresas em diversos. Eu posso botar aqui três grandes grupos de empresas: empresas que têm um cliente final, as empresas que entregam produtos para outras empresas, né? Você tem o B2C, né? E o B2B, né? Ou seja, o business to cliente, aquela empresa que tem um produto e você trabalha ali internamente, aquela empresa que tem um B2C, que ela fornece produto para um outro cliente, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa B2B, onde a gente fornece produtos para o cliente. Então a gente tem assim, a gente não tem cliente final. Nosso cliente final são operadoras de telefonia que vão oferecer produtos para outros clientes, né? E tem uma empresa, a empresa de consultoria, onde você, o trabalhador, é o produto, né? Só que dentro das empresas vão ter diversas faixas, né? Tem uma consultoria que a gente chama de consultoria boutique, que é a consultoria entre aspas, de luxo, né? Que vai oferecer um tipo de serviço altamente especializado que não tá por aí. Tem uma consultoria que é basicamente aquela mão de obra maleável, né? Eu já trabalhei em muitas empresas assim, né? Tipo, preciso de 20 caras aqui para começar um projeto, só que eu não quero contratar, esse projeto vai durar só 3 meses, então eu não vou contratar. Aí chama essa consultoria, ela vai ali dar um ramp-up ali no seu time, você usa aquele time ali e você depois a consultoria vai botar aquele time para outro canto, né? Então, dado esses diversos. Quando você está nesses diversos tipos de empresa, né? Eu botei três aqui, você tem que ter características diferentes como profissional, né? Por exemplo, se eu trabalho numa empresa com B2C, né? Eu sei que o meu objetivo é fidelizar o cliente ou sei lá, ganhar mais o cliente, extrair mais o cliente, né? Porque você tem um cliente ali, né? Você trabalha ali no, tipo, numa empresa, vamos pensar uma aleatória aqui, um streaming da vida, né? Você sabe que você tem alguém do outro lado ali para você fidelizar ele e, assim, ou extrair mais dele, quem sabe, né? Então você pode ter dados daquele cliente, você tem um monte de coisas para fazer, né? Obviamente, dentro do seu departamento ali que você vai conversar com o seu gerente, né? Quando você vai para um B2B de produto, né? A lógica muda, porque você não tem mais um cliente final. Em compensação, você tem um produto. Aquele produto ele tem que estar estável. Aquele produto você tem que ter um ciclo de vida bom dele. Então, se você não pode entregar bugs nele, se você ficar entregando bugs, você pode ter problema com os diversos clientes, né? E tem também a consultoria, que também é diferente, porque na consultoria você é o produto, né? Então você tem que o quê? Você tem que conseguir ser alocado em diversos projetos. Uma consultoria, eu me lembro de uma consultoria, eu não posso dizer assim, eu quero trabalhar só com Java. Eu não podia dizer isso. Eu já trabalhei em consultoria que eu fui vendido como um desenvolvedor Node Senior. E eu fiquei assim, beleza, né? Vamos lá, vamos. Ou ser desenvolvedor Python Senior. Eu falei assim, nossa, vamos, né? Tamo aí, vamos fazer o que for, né? Tem que descarregar caminhão, vamos descarregar caminhão. Tem que fazer o que for, tem que fazer o que for, né? Então, você tem que performar diferente, dado aos diversos contextos que você tá, né? E aí, a dica que eu sempre dou, e essa é a dica básica, assim, tente sempre estar alinhado com o seu chefe, com a sua gerência, porque quem vai te promover não é o Java Champions da comunidade, não é a palestra que você vai dar lá
Não é os seus amigos. Quem vai se promover é seu chefe. Ou o chefe do seu chefe, né? Eles que vão te promover, não é outras pessoas. Então, se você quer crescer dentro da empresa, você tem que estar alinhado ao que eles desejam ali, né? Tentando influenciar ele, né? Mas, quando você tem diversos perfis, você tem diversas responsabilidades, né? E os diversos contextos, eles também geram atrito, né? A pessoa que mandou a pergunta aqui, ela bota assim, ó, o conflitos cliente-consultoria. Cliente-consultoria também é um grande conflito, né? Eu lembro que tinha um amigo meu que ele sempre falava assim, que ele foi alocado num projeto, né? E aí o cliente era muito ególatra, assim, né? Ele falava assim, não, porque eu tenho certeza que o nosso público é esse, que trabalhava com dados, né? E aí esse meu amigo era engenheiro de dados, ele pegou e falou assim, ó, vou fazer uma análise do público aqui. Ele falou assim, ó, o público não é esse. Aí, você tá errado, não sei o que, não sei o que. Foi afastado do projeto, né? Era uma coisa que, era uma sensibilidade, assim, que eu acho que a pessoa tinha que ter. E aí eu não tô nada meu criticar ao meu amigo, assim, é um cliente, né, que não tinha ali a mente aberta de tentar entender quem é o público dele, porque quem perde é o cliente, né? Mas muitas vezes ali uma consultoria, e aí você tem que estar alinhado ao seu chefe, fala assim, olha, qual que é o objetivo nosso aqui? É agradar o cliente, é mostrar a verdade pro cliente, sentir como é esse cliente ele quer o quê? Ele quer fazer o que ele quer aí, né? Ou ele só quer seguir em frente, né? Porque muitas vezes o cliente ele só quer ali, sei lá, tem consultoria, assim, eu já trabalhei com consultoria assim, que o cliente só tem aquele dinheiro para gastar ali, vai gastar ali naquele projeto, e foda-se, assim, tipo, cara, assim, faz isso aí e foda-se, não me dá muita dica não. Então, assim, a consultoria, ela acaba não tendo poder decisório, né? Ela tá ali meio com mão de obra barata ou meio como, a não ser que você seja uma boutique consultoria, né? Você for uma boutique consultoria, você vai chegar para o cliente e falar assim: olha, o cliente vai chegar assim: olha, traça um plano de futuro aqui para a nossa aplicação pelos próximos 10 anos, né? Existe isso também, né? Mas os clientes têm muito isso de ego. Por quê? Muitas vezes o cliente ali, né? A pessoa com que você está crescendo, querendo crescer dentro da sua organização, e a pessoa que você contrata também está querendo crescer dentro da organização. E aí você tem que sentir o clima ali de tentar entender por que ele está fazendo aquelas escolhas, né? Por que está tendo aqueles atritos? Qual que é o interesse de um, qual que é o interesse de outro, né? E aí mapear esse interesse e falar assim, olha, qual que vale mais a pena que eu me envolver, né? Eu estaria assim, não se envolvo em nada. Tipo, faça o que você tem que fazer ali, se é, eu tenho que implementar o sistema aqui, faça, tipo, tente melhorar as métricas do seu cliente ali e falar assim, olha, o que você precisa? O que você quer que a gente te entregue, né? Eu lembro que teve a última vez que eu trabalhei numa consultoria, eu trabalhei no projeto que era para o setor bancário. Eu já falei disso diversas vezes, né? E aí dava segunda-feira, a gente tinha nosso plano, né? A gente tinha uma entrega segunda-feira de manhã, a gente tinha uma reunião lá com a cliente, ela mostrava pro time dela, né? Na segunda-feira, tanto que a gente trabalhava no escritório dela, e aí a gente apresentava pro time dela interno, né? E aí à tarde a gente ia pro nosso plane, a gente dividia a task, fazia o sprint seguinte, baseado no que foi nos dados na reunião de manhã. E aí, quando dava no final do dia, lá para 5 da tarde, o time todo já vazava às 4 e pouco, lá, 5 horas, para não ver essa reunião das 5, né? Até porque nossa reunião terminava às 4, aí depois, pô, começar a atividade no final do dia, trabalha mais na terça, trabalhava na quarta, né? Melhor. E aí chegava às 5 horas, ela queria negociar o sprint. Ela viu o sprint, ela apresentava, olha, o sprint vai ser esse aqui, a gente precisa negociar o sprint, né? E era engraçado. Era engraçado porque eu lembro de uma vez que a gente foi apresentar, a gente tinha que fazer um grande refactor e uma integração com o sistema tal. E era uma funcionalidade muito importante. Pô, você vai integrar com o sistema tal. Então você vai abrir algo no sistema tal e em 10 minutinhos ele vai estar no outro sistema, tá integrando tudo, não precisa mais um monte de trabalho manual, né? Vai facilitar muita coisa, mas ela me chegou para mim assim, tipo, olha, seguinte, não vai dar para fazer isso. Você tem que botar alguma tela aqui, cara. Não importa o que seja. Aí eu, pô, mas não tem tela, não tem. Aí ela fala assim, bicho, te vira, te vira. Porque aí ela me explicou que às vezes eu tenho um bando de gestor que não sabe nem que é um computador direito, não sabe que é um servidor. E aí você vai me integrar, que vai falar de entrar no sistema, mostrar pro outro. Eu quero uma tela que pelo menos me diga. Aí a gente fez uma tela de integração lá. Beleza, então vamos fazer uma tela de integração aqui, né? Vai atrasar um pouquinho o desenvolvimento, mas eu falei, beleza, faz essa tela, cara. Só para mostrar, porque você tem que demonstrar, né? E aí a gente fez essa tela, porque e era um sentimento válido, assim, né?
que ela basicamente ela me disse assim, né? O cara não vai entender que tem uma integração e ele vai ver o quê? As mesmas interfaces. Você que vai ver as mesmas interfaces, você não fez nada. Você não fez nada. Concordo absolutamente com você. Então a gente puxou isso aí, eu tentei entender a necessidade da cliente, que era uma necessidade, assim, não era uma necessidade de negócio em si, né? Era uma necessidade política, assim, de tipo, política no sentido de, tipo, ela tem que apresentar alguma coisa pro chefe dela, né? E o chefe dela só vai entender, né? E aí, assim, política no sentido a gente tem um entendimento muito ruim do que é política, né? A política de acomodação dos diversos sentimentos, né? A gente tem uma ideia muito ruim do que é política, né? Ah, política só acaba política, mas não, política é a coisa de cidade, né? Política é a coisa da polis, né? Política é a coisa da polis, é a coisa das cidades, quando você tem diversas pessoas ali juntas convivendo, né? Então foi uma coisa assim, porque ela entendeu ali o sentimento do diretor dela, que não ia entender a integração com não sei o que, não sei o que. Não, o cara é um cara do setor bancário que só entende de índice econômico e aquelas coisas de papel, né? Que isso faz 15, 16 anos, né? Não, faz mais de 10 anos isso aí, né? Bem mais de 10 anos. E aí a gente negou isso aí, ficou feliz, apresentamos, foi feliz. Né, tinha umas cobranças que eu fazia. Esse projeto era muito legal, porque ela sempre dava desafios muito grandes, eu jogava pro time, aí eu falava assim, tá bom, mas você vai me pagar o happy hour aqui, né? A galera gostava que tinha hora extra, gostava que tinha happy hour, então ficava todo mundo feliz, né? Mas aqui o FHL aqui coloca mais uma coisa, entre terceirizados versus terceirizados de empresa diferente. Cara, isso aqui é muito complicado também, porque quando você tem consultorias, e eu já trabalhei nesse contexto, né? Você tem consultorias de empresas diferentes e elas estão concorrendo entre si. Isso eu já trabalhei em contextos, né, onde a mesma empresa colocava 2 ou 3 consultorias para concorrer, e aí, assim, eles faziam meio que uma rinha de consultoria que eu achava despropositado, né, mas assim, beleza, né, o cara quer fazer isso aí, e aí você criava uma competição entre si, né. O que acontece, né, quando tem isso, eu acho muito complicado, né? E por que eu acho muito complicado? Porque no fundo, no fundo, no fundo, se você colaborar com o cara, e o projeto do cara tiver mais sucesso que o seu, você vai estar perdendo, porque seu chefe vai estar perdendo, porque todo mundo da sua empresa está perdendo. Por quê? Porque a diretoria que está contratando aquele projeto criou uma rinha ali. E você está competindo, né? Então, se você colaborar com o cara, você tem que dar visibilidade para aquela colaboração. Sei lá, manda vai mandar por e-mail? Manda no e-mail em grupo. Abre um chat em grupo. Mostre para o seu cliente que você está colaborando. Porque você tem sempre que lembrar, ó, você tem um relacionamento com o seu chefe, que ele vai te promover, e seu chefe está vendendo alguma coisa para o cliente. Então, assim, se você estiver colaborando com o outro, você vai estar colaborando com o outro, o trabalho do outro chefe vai estar, que o cliente vai olhar para o outro e não para você. E aí você está jogando contra si. Então, é uma colaboração complicada. Então a gente tem que ter muito cuidado terceirizado versus terceirizados, porque é uma questão muito complicada, assim, né? Principalmente nas consultorias que é mão de obra, né? Cara, tem um tipo de consultoria que é basicamente headcount ali. Tipo, eu já trabalhei de diversos jeitos dessa forma, né? Fui jogado para empresa que, você vai ser só um headcount. Fui jogado. Hoje em dia, assim, eu vejo muita. Às vezes chega alguém na nossa mão e fala assim: ó, a gente tá com 3, 4 pessoas aqui de um time. Aí quando eu vou ver, tipo, o cara não é nem da nossa empresa. Ele tem a conta ali, mas ele tá numa outra empresa, né? E eu como e aí eu vou entrar já no outro aqui, né? O outro conflito, né? Que é os internalizados versus terceirizados, né? Eu como internalizado, eu como engenheiro de software de uma empresa, né? Eu tenho um relacionamento muito diferente num projeto como num terceiro. Porque no terceiro, o relacionamento dele do projeto é a atividade do projeto. Cara, eu tenho que fazer essa atividade aqui. O meu relacionamento como internalizado com o projeto que eu tenho é relacionamento de médio e longo prazo. Eu vou completar semana que vem 7 anos na mesma empresa, desses 5 anos o mesmo projeto. Então, assim, faz 5 anos que o código que eu mexo aqui é o mesmo. Então, e se eu continuar nesse projeto mais 5 anos, vão ser 5 anos ali que o código que eu vou estar mexendo é o mesmo, né? Aliás, a gente tem projeto com código de mais de 20 anos, assim, tipo, eu tava numa reunião agora com o meu diretor, ele tá há 26 anos na empresa, né? E
ele tá no mesmo o mesmo departamento, né? É basicamente o mesmo projeto continuando. Então, assim, uma inserção de bug ali, uma inserção de um problema ali, de um débito técnico, ele vai ser uma dor que pro terceirizado, de boa, de boa. Agora, para a pessoa que está internalizada ali, é complicado. Por isso, eu, quando vou fazer uma revisão de código, eu sou muito criterioso. Porque eu sei, cara, quem vai ter que lidar com esse código aqui sábado de madrugada, quando cair o sistema, sou eu. Não é o terceiro. Não é o terceiro. Então, assim, quem vai ter que lidar com a dor daquilo é o internalizado. Porque o internalizado que vai entrar na rotina de plantão, que vai resolver bugs de produção, que vai ter que lidar com aquele problema por muitos anos, o internalizado que vai ser cobrado pela evolução daquele projeto, né? O terceirizado entregou, acabou. Esse mês que vem eu tô em outro projeto e vai continuando, né? Enquanto o internalizado fica ali, né? Aquele projeto ali por anos e anos e anos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E aí é o seguinte, como é que a gente deve fazer nesse ponto? Porque você como consultoria, né? E eu trabalhei muitos anos com isso, você tem que lidar com os dois pontos, né? De criar um produto que ele seja bom o suficiente para o internalizado, né? E ele seja bom o suficiente para você entregar ali e acabou, né? E segue a vida e continua. Eu acho que assim, é fazer uma coisa tipo, cara, segue os padrões do projeto, tenta dialogar, fala assim, cara, como é que vocês fazem isso aqui? Como é que funciona internamente? O que fica melhor para vocês, né? A gente cara, eu já trabalhei todo tipo de consultoria, assim, desde consultoria mais de boutique aí, e desde consultoria. Eu lembro de fazer apresentações, né? Cara, e era bizarro, assim, o tipo de treta política que tem, né? Eu lembro uma vez eu fazer uma consultoria para um sistema, e aí o meu gerente chegou assim para mim, cara, é o seguinte, a gente vai ter que migrar para nuvem, e você precisa fazer um planejamento de migração para nuvem, que aí você vai ter que fazer o quê? É um documento arquitetural dizendo assim, olha, tipo, como é que está a nossa aplicação hoje, né? O que a gente precisa para migrar para a nuvem e quais são os seus requisitos arquiteturais que o provedor de cloud vai ter que prover para a gente conseguir fazer essa migração, né? Aí eu fiz um PowerPoint lá, o que era a aplicação, né? Como é que ela estava instalada hoje, como é que a gente precisava evoluir ela, o que a gente precisava que o servidor de cloud provesse pra gente. E aí eu fiz a apresentação, cara, foi muito engraçado isso, assim. Eu comecei a fazer a apresentação, e aí tinha um cara bem grandão, assim, ó, chegou atrasado, sentou, botou aquela carteirona no celular na mesa e ficou assim, com o cara meio encarado. Aí quando eu mostrei preço de provedor de cloud, o cara, quando eu mostrei assim os requisitos, o cara, porra, né? O cara já tava batendo na mesa assim. Isso aí tá ruim, isso aí, né? Aí quando eu mostrei um preço do provedor de cloud, ele bateu assim. Porra, e tu me fode, caralho, não sei o que. Levantou e saiu. Aí eu não entendi nada. Eu não entendi nada, nada, nada. Aí eu só olho assim, vejo todo mundo se olhando, se olhando, se olhando, se olhando. Aí veio um diretor mais acima. Esse preço aí, tão certo mesmo. Aí eu. Então, você tirou da onde? Tirei do site, tipo, a gente tem outros, a gente tem até um calculadora que a gente pode. Mas assim, pega o sistema que a gente tem hoje e joga aí. Aí mostrou assim. Aí eu falei assim: tem alguma coisa estranha aqui? Não, aí falou: tá tudo certo, tá tudo certo. Muito obrigado. Eu acho que a gente precisa conversar bastante internamente. É, eu acho que a gente vai ter que ter reformulações. E aí eu não entendi nada. Eu saía de lá assim, tipo. Aí eu só vi a galera comemorando, assim. Eu falei, cara, o que aconteceu? Falei assim, eu não entendi nada. Aí o meu gerente falou assim: obrigado, cara. Você fez um grande ganho pra gente. A gente acabou de ganhar o departamento inteiro. Por quê? Porque a outra consultoria, né? Isso acontece muito em consultoria. Isso acontece muito em consultoria. Tava vendendo um cloud pra eles que era ruim, né? E os caras tinham um longo relacionamento lá, né? E assim, tinham um longuíssimo relacionamento, né? E aí, quando eu joguei aquilo dentro, né? Eu criei um climão entre as consultorias, né? E eu mostrei, tipo, a gente pode. Eu mostrei pro diretor lá que, olha, a gente tem um rumo aqui que pode ser bem mais barato para você. Bem mais barato para você. Você quer ou não quer, né? No fundo, ali,
acabou que a gente conseguiu um projeto, ficou um ano ali, mas depois o cara conseguiu voltar porque tinha costas quentes, né? Cara, isso tem um monte de consultoria. Por isso que eu te digo, muito cuidado. Muito cuidado no chão que você pisa. Cara, consultoria, porque você sempre mexe com os humores da galera ali, quem é amigo de quem pega projeto de quem. Uma coisa que eu digo é sempre ficar atento, né? Ao que os diretores da empresa falam assim: nós temos ali, fizemos um acordo com tal empresa, e aí sempre esteja alinhado com o seu chefe. Chega assim, ô chefe, vocês fizeram um acordo com o que isso impacta em mim? O que eu devo mudar no meu dia a dia por causa desse acordo aí? Será que eu tenho que usar mais banco tal? Ou será que eu tenho que usar IA, né? Tipo, será que eu tenho que usar IA para disso? E aí, a dica que eu te dou, cara, assim, você tá trabalhando na empresa, deixa de lado um pouco, né, as coisas ali, assim, se você quer crescer na empresa, né, se alinhe com o seu chefe, cara. Se alinhe com o seu chefe. Por exemplo, comecei a usar IA na empresa, não gosto, tá cheio de problema, sou crítico, todo mundo sabe, mas o meu chefe virou assim, cara, a gente vai ter que usar. Beleza, você tá mandando, eu tô usar, né? Risco seu, né? Vai reportando aquilo que você sente, né? Porque, no fundo, a gente quer crescer, né? Então, galera, assim, a consultoria é um bicho complicado. Consultoria é um bicho complicado. Por quê? Porque você tem um relacionamento de curto prazo com a empresa ali, você não conhece todo mundo, você é jogado num contexto que você não sabe, você não vai ficar. Então, seus relacionamentos ali são superficiais, né? E eu lembro diversas vezes trabalhando em consultoria ali, pra mim era muito difícil, porque. E muitas vezes, o que eu acho mais engraçado, né? Muitas vezes você, como desenvolvedor, você também não é acreditado. Então você tem que fazer. Você tem que sempre dar publicidade ao que você faz, tá? Porque quem vai ser acreditado, muitas vezes, é o comercial e a gestão de projeto. Muitas vezes é o comercial e a gestão de projeto. Então, muitas vezes, cuidado até quando você vai vender sua alma por causa de um projeto. Eu lembro de um projeto muito. Foi o meu burnoutinho, né? Meu burnoutinho foi mais ou menos isso, né? A gente tava com um projeto que eu moro em Campinas, né? Eu moro numa região um pouco central de Campinas e trabalhava numa consultoria ali no CPQD, né? CPQD, para quem não sabe, é um condomínio que fica fora das áreas, mas é perto da minha casa, de certa forma, né? E aí eu tava lá, chegava todo dia 9 da manhã, né? Porque eu não gostava de chegar às 8 por causa do trânsito do lugar, né? E aí a gente foi transferido para um projeto que ele ia ser do lado do shopping do Morumbi. E é isso, primeira vez, tipo, cheguei lá, beleza, cara, a gente vai ter que ir pro Morumbi. Falei, beleza, vamos, né? Pegamos o carro, fomos, né? Tinha um carro da empresa lá. Fomos, voltamos, e falou assim, a gente vai ter que ficar aqui, né? E eu, pô, beleza, né? Então amanhã, quando eu vier, eu trago uma malinha aqui pra ficar aqui uns 2, 3 dias, né? Pra resolver todos os pepinos, né? Que a gente começou a trabalhar, tipo, das 9 da manhã até as meia-noite, quase, todo dia, trabalhando feito um louco lá pra entregar um projeto, né? E aí chegou um ponto que os diretores chegaram pra gente e falaram, ó, a gente tá com um projeto muito arriscado, cara, a gente vai ter que dar o nosso máximo pra isso, né? Cara, eu achei assim, porque eu achei isso uma das maiores injustiças de consultoria, né? Porque a consultoria, ela sempre parte do ponto de, tipo, a empresa está precisando de mais mão de obra, eles contrataram alguém, e sempre tem a pessoa que está negociando, que a função dela é bajular o cliente. Assim, é bajular o cliente, né? E aí, cara, eu lembro que eu fiquei numa posição que eu era um dos chaves do projeto. Eu ficava indo e voltando para São Paulo. Cara, minha vida era um caos, assim. Eu lembro de um dia o meu burnout foi isso, né? Foi um dia que eu peguei e eu fui para São. Combinei com o povo lá, tipo, olha, a gente tem essa funcionalidade aqui, a gente vai ter que entregar ela na sexta-feira, então vem entregar na sexta-feira aqui. Só que, cara, segunda, terça, quarta e quinta a gente vai ficar de Campinas porque a gente precisa focar nela, né? Então eu quero ficar com o time lá. Aí fizemos esse acordo, voltamos para Campinas, né? No outro dia de manhã, quando eu chego lá, eu cheguei de bermuda, chinelo, relaxadão, né? Que eu ia mais bem vestido para São Paulo. Aí eu descobri que eu tenho que ir para São Paulo. Cara, nesse dia eu pirei. Falei, não. Não, aí foi depois que eu pirei, né? Mas uma coisa que eu já tinha percebido naquela época, né? Eu não tava ganhando crédito por nada. Quem ganhava o crédito era o comercial. Porque tudo era o comercial que fazia. É como se o comercial desenvolvesse. Por isso que eu digo, tente conversar com todo mundo, mostrar o que você tá fazendo. Fala, pô, cara, nem que você chega assim, cara, vou tomar uma cerveja ali no churrasco. Ei, cara, como é que tá
E aí você chega, "E como é que tá o projeto?" Você me fala que tá bem. Eu falo assim, pô, tá difícil, né, cara? Pô, estamos ficando até meia-noite ali quase todo dia. Tente dar visibilidade para as outras pessoas de fora, né? Para as pessoas de cima. Porque muitas vezes o comercial, se você não der essa visibilidade, quem vai dar é o comercial, né? E o comercial vai dar a visibilidade deles. Porque a visibilidade deles não é assim, cara, a gente tá fazendo o time trabalhar. Porque todo mundo fala de si em primeira pessoa, né? Todo mundo fala de si, dos outros em primeira pessoa, né? Então, assim, a gente tá fazendo o time trabalhar. Não é o time que tá trabalhando. É a gente tá fazendo o time trabalhar, né? Então, assim, isso é uma dica que eu te dou. Porque se eu tivesse. Aqui eu também não tinha tempo naquele projeto, né? Foi um projeto que eu mais ficava em São Paulo do que aqui, então não via ninguém, só via pessoal da consultoria, né? E no final, quem foi premiado, quem ganhou aumento, foi comercial. E aí, assim, a empresa. E isso é uma outra maldade das empresas, porque aí você pensa assim: a empresa perdeu um bom profissional. Foda-se! A consultoria tá pouco se fudendo se ele perdeu ou não, porque assim, um profissional desse, ele tá rodando o tempo todo, mas não importa se ele tá rodando o tempo todo. Por quê? No momento que você já vai ter que ser alocado em outro projeto, se ele alocar você ou fulano de tal que tá 2 dias na empresa, tanto faz. Tanto faz. Entendeu? Por isso que é importante numa consultoria você não ser um mero desenvolvedor. Você ter algum conhecimento ali que o time vai requerer mais de você. Entendeu? E aí você tem que entender qual que é o contexto, né? Eu sei que tinha um cara lá que é especialista em IA, antes de IA ser moda, tinha um cara lá que é especialista em banco de dados, eu ficava patinando e falava assim, pô, cara, todas as posições já estão tomadas aqui, eu não consigo me encaixar num rumo. E como eu tinha vindo de uma empresa de IA, eu tinha trabalhado 4 anos numa empresa de IA, eu falei assim, aqui eu não vou conseguir. Aí eu fui para outra empresa e estou onde estou hoje, né? Como especialista Java ali dentro da empresa, Java e Kafka, né? Podia ter virado de especialista Kafka naquela empresa? Podia, mas eu queria aumentar o meu salário, né? Então, galera, esse foi o meu cafezinho, né? Espero que você tenha te dado boas dicas aí, né? Dicas de desenvolvimento profissional, né? Trabalhar em consultoria, assim, a única vantagem que eu lembro de ser melhor é ter contato com pessoas no dia a dia, né? Eu trabalho aqui numa empresa de produto onde meu contato é todo online, né? É basicamente isso aqui que eu faço no meu dia a dia. Então eu tenho um pouco de saudade, né? Cara, vai tomar um cafezinho, vamos no happy hour, vamos negociar com o cliente ali o escopo do projeto, né? Isso eu tenho saudade, galera, assim. Mas, bom cafezinho para você, espero que eu tenha te ajudado alguma coisa. Esse foi meu cafezinho da semana, porque eu não consegui fazer ontem, mas o que eu espero para você é boa semana. Valeu!